Registro empresarial. Muito bem, vamos cuidar agora do registro. O registro empresarial, ele significa a regularização, em primeiro lugar, a regularização do empresário. Mais do que a personalidade jurídica, professor. Em alguns casos, o registro somente funciona para a regularização. Eu vou dar aqui o primeiro exemplo para você. Nós temos duas formas de desenvolver uma empresa. Podemos fazer isso individualmente, como um empresário individual, ou fazer isso individual / coletivamente, como uma sociedade. Então, eu posso ser, Alessandro Sanches, um empresário individual. Ou posso participar de uma sociedade unipessoal. Sociedade é uma pessoa só? No direito empresarial isso é possível. Ou uma sociedade coletiva, 2, 3, 4, ou quantos sócios desejar. É assim que funciona. Então temos duas modalidades, empresário individual e sociedade. O empresário individual não é uma pessoa jurídica. Não. O empresário individual é uma pessoa natural, que pratica a empresa usando a própria personalidade de pessoa natural, aquela que ele adquiriu nascendo, adquiriu no nascimento com vida. Isso significa que os bens pessoais daquele empresário se confundem com os bens empresariais. E aí, comprou e contraiu dívidas pessoais, os bens da empresa pagam, professor? Sim. E contraiu dívidas empresariais, os bens pessoais pagam, professor? Sim. Retirando, logicamente, aqueles bens impenhoráveis. Essas regras prevalecem, é lógico. Tá. Então, o empresário individual é uma pessoa natural. Mas para que o empresário individual, então, faz o seu registro, professor? Ele faz o registro, pois, com o registro, ele se mantém regular. É só para regularizar. E a sociedade? A sociedade é diferente. Por quê? Porque a sociedade é uma pessoa jurídica. Não interessa se ela é uma sociedade unipessoal ou pluri. Tem vários sócios. Não interessa se tem um só ou muitos sócios. Se é uma sociedade, a sociedade ela passa a ser considerada uma pessoa jurídica quando do registro. O registro da sociedade a regulariza? Sim. Porém, mais do que regularizá-la, o registro inicia a personalidade jurídica da pessoa jurídica. Isso vocês aprendem, inclusive, até em direito civil. Tá bom? Ótimo. Então, o registro, primeiro ponto importante. Para o empresário individual, ele apenas regulariza. Para a sociedade, ele regulariza e a transforma em pessoa jurídica. Esse é o primeiro ponto, que acredito eu tenha ficado bem claro. Um outro ponto muito importante sobre o registro é o seguinte: o registro não é condição para que um determinado sujeito seja considerado empresário. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Imagine que um empresário é um camelô que tem a sua banquinha na rua, não fez o seu registro. Tudo bem. Ele está organizado, como uma empresa, capital, trabalho, que é o próprio, os insumos que ele comprou ali, as roupinhas que ele vai vender, e ele tem uma tecnologia que ele fala alto lá, a pessoa aparece, compra as coisas dele. Tá bom, ele tem uma forma de trabalho. Beleza, então ele está organizado. Ele se responsabiliza pessoalmente, pelo serviço que está prestando, está ali frequentemente, e ele busca lucro. Então quer dizer que, mesmo que ele seja irregular, mesmo que ele não tenha registro, ele é empresário. Mas ele é um empresário irregular. E se ele tiver o registro, ele é um empresário regular. Mesma coisa é a sociedade. Se a sociedade não tem o registro, aquela sociedade não tem personalidade. O registro serve para quê? Para se transformar em pessoa jurídica. Então a sociedade acaba sendo uma sociedade despersonalizada e irregular. E quando a sociedade faz o registro, ela regulariza e se transforma em pessoa jurídica. Tá? Então a primeira coisa, empresário individual é sempre pessoa jurídica? Não, nunca é pessoa jurídica. O empresário individual sempre é uma pessoa natural. E a sociedade, professor, sempre é uma pessoa jurídica? Não, a sociedade só é uma pessoa jurídica com o registro. Com o registro, a sociedade é regular e ela agora é uma pessoa jurídica. Antes disso,
Sem o registro, a sociedade é apenas um ente despersonalizado. Essa explicação é muito importante. Ela é uma introdução, uma explicação básica, para você entender a razão ou as razões pelas quais o registro existe. E nós temos algumas modalidades registrais. Vamos a essas modalidades aí? Vamos lá. Eu separei aqui, né, um pequeno material para ajudar nessa dica aqui para você. Está na tela. Então nós temos aí 3 atos que são os principais atos registrais. O primeiro deles nós chamamos de arquivamento. Arquivamento está no ato de registrar o ato constitutivo mesmo, sabe, da empresa. Se é um empresário individual, tem que preencher aquele formuláriozinho, ele chama requerimento empresário. E se é uma sociedade, é necessário registrar o contrato, o próprio contrato social. Nós damos o nome de arquivamento, portanto, se aprova falar em arquivamento, o que você já sabe que é? Arquivamento é o ato de levar um empresário individual ou levar a sociedade à regularidade e registro. Tá bom? A matrícula. A matrícula é uma modalidade de registro. Estou registrando aqui auxiliares dos chamados, famosos, famigerados auxiliares do comércio ou auxiliares do empresário. Quem são? São sujeitos que, mesmo não estando no conceito de empresário, mesmo não sendo abrangidos pelo conceito de empresário, é a junta comercial. E a junta comercial, a gente sabe que está ali principalmente para receber o registro dos empresários, né? Cada estado tem a sua. Junta Comercial de Goiás, Junta Comercial de Santa Catarina, de São Paulo, que é a JUSESP, JUSERJ, Junta Comercial do Rio de Janeiro, né? Cada estado tem a sua. Então a junta, ela serve a isso. Mas, não só. Quem são esses auxiliares, professor? Indique aí. Tá. Esses empresários podem ser administradores de pequenos armazéns gerais, tradutores, intérpretes, trapicheiros. Nossa, professor, o que é trapicheiro? Trapicheiro é quem cuida do trapiche. E trapiche significa um determinado lugar. Eu vou explicar de uma maneira muito simples, porque eu não sou conhecedor profundo de embarcações. Mas imagine lá que uma pessoa tenha lá uma região ribeirinha, mora numa casa em frente à represa. Eles não costumam fazer uma estrutura para o barco poder parar? Aquela estrutura para o barco poder parar é chamada de trapiche. É um trapiche simplesinho. Aqui, quando a gente fala trapicheiro, a gente está falando nos empregados, funcionários, colaboradores dos portos. Porque a gente está falando de um trapiche, numa estrutura extremamente complexa. Tá bom? Então, administradores de pequenos armazéns gerais, trapicheiros, que queiram ou não, estão muito próximos disso, né? São aqueles colaboradores, funcionários portuários. A gente sabe que existe todo um regulamento, tanto lá no direito do trabalho, quanto no direito empresarial, todo um regulamento para funcionários de porto. Né? As coisas que funcionam nos portos, né, são realmente muito diferentes, são regulamentadas de uma maneira muito específica. Tá bom? E esses sujeitos, os chamados trapicheiros, eles precisam registrar. Eles precisam ter registro. Chama matrícula, porque eles não são empresários. Tá bom? Beleza? E aí os tradutores e intérpretes estão nisso também. Tá? Um tradutor juramentado, essas coisas. Precisa também, professor? Precisa. Beleza? Então tá aqui. Ó. Se é empresário, arquivamento. Se estamos falando dos auxiliares, é matrícula. E tem mais uma outra coisa. Os empresários, não interessa se são empresário individual, se são sociedades, eles precisam levar a registro os seus livros. Os livros mostrando as suas contas, contas a pagar, receber, contas bancárias, a grana, tudo lá, né? Duplicatas, tem os livros, né? E esses livros precisam também de um registro. O nome que nós damos a isso é autenticação, tá? Então aqui, ó, principais atos, arquivamento, matrícula e autenticação. Beleza? Quanto ao arquivamento, que é o ato mais importante, já sabemos. Arquivar o requerimento do empresário o regulariza. Não confere a ele uma personalidade de pessoa jurídica, ele é uma pessoa natural. E o caso da sociedade? O caso da sociedade empresária já é um pouco diferente. O registro a regulariza, mas também oferece personalidade jurídica de pessoa jurídica.